Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro tão esperado na quinta-feira, que estamos mudando de nome, alguns motivos. Eu gostaria até de dar aquela leve brifada aqui, né? O quadro inicialmente ele começou com o nome de Política do Café Preto, que adveio, né, da questão da política do café com leite, que era historicamente, né, era um formato entre Minas e São Paulo, como eles faziam as escolhas do governante, e eram alternadas entre os dois estados, e era tradicionalmente chamada de política do café com leite, né? E aí, quando nós estávamos trabalhando o nome aqui do nosso quadro, né, o Política do Café Preto veio com o intuito de trazer a pureza do café, né, ou seja, trazer a política de forma pura, explicando como funcionam as casas e todas essas informações. E aí, em decorrência de algumas pessoas falaram, poxa, mas por que o preto, não sei o que, então, para não ter que ficar explicando, a gente acabou fazendo a mudança no nome do quadro, até para ficar evitando ter que toda hora, né, explicar, e é uma história que vem dentro do estado de São Paulo e Minas. Então a gente mudou o nome do quadro agora para Política do Café Puro. O café puro, e ele é bom, porque ele ficou até melhor, né? Se você for parar para pensar, o café puro, ele pode ser amargo, ele pode ser, dependendo da especialidade do café, eu sou uma pessoa que adora o café, estudo o café, ele pode ser adocicado. Então, a depender como a gente vê a política, ela pode ser doce, pode ser amarga, pode ser de várias formas, né? Então, a gente está mudando o nome do quadro, mas continua aqui, gente, super riquíssimo para passar informação para vocês. Eu queria começar assim, a última vez a gente falou do Senado, como é que funciona, como é que é o trâmite. E agora, o pessoal na última pesquisa que eu fiz pediu para eu falar um pouco mais sobre a Câmara dos Deputados, sobre os deputados federais. Qual é o papel do deputado federal? A gente não vai conseguir explorar todos também numa única quinta-feira. Nós vamos aí abrir para uma outra quinta-feira, uma continuidade como nós fizemos com o Senado. E aí a gente tem algumas diferenças muito interessantes. Apesar das duas casas trabalharem com um lado fiscalizatório em cima do poder executivo, eles têm diferenças interessantes, né? Por exemplo, a gente tinha comentado que o Senado Federal ele tem ali 3 senadores por estado, né? E enquanto a Câmara dos Deputados ela é composta por 513 deputados. Olha o tamanho da diferença, né? É praticamente 5 vezes o tamanho, né, 5 vezes o número de senadores que nós temos. Só que os senadores, o cálculo, né, de número de senadores, eles estão ali representando o Estado, enquanto os deputados eles estão representando o povo, efetivamente, né? Ambos são eleitos pelo povo, ambos estão ali para defender o lado do povo, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a forma de calcular o número de deputados e senadores é diferente. O número de deputados federais está diretamente ligado ao número está totalmente ligado ao número populacional de cada estado, né? Então, existe um mínimo, o mínimo é de 8 e o máximo de 70. Então, e aí outra diferença para os senadores que é muito interessante é a quantidade, né, o prazo do mandato. Então, enquanto um senador ele tem um mandato de 8 anos, inclusive nós até trouxemos esse racional aqui para você fazer uma mudança radical no Senado, você não consegue fazer num único período eleitoral, né, e esse ano vai só apenas 1/3 ser renovado. Quando a gente vai para a Câmara dos Deputados, o mandato é de 4 anos. Então, ou seja, você tem a possibilidade de renovação e de mudar o seu deputado, ou aquela pessoa que você votou, a cada 4 anos. Porém, a diferença na forma de apurar os votos de um deputado federal para um senador é muito grande. Porque o senador, não lembro quando eu comentei com vocês, é pela maioria simples de votos. Enquanto os deputados federais, eles possuem uma outra forma de apuração.
está ligada diretamente à quantidade de votos que o partido recebeu, é dividido esse número, e isso leva aí uma necessidade que assim, não necessariamente o candidato mais votado ele vai ter acesso, né? Ou seja, ele vai ser eleito. Inclusive, gente, vou até pegar minha colinha aqui porque é muito... E eu acho interessante, né? Porque assim, é tão complexo que às vezes a gente fica imaginando o povo mesmo, né? A gente não tem uma cultura, educação, não se ensina política, eleições muito na base, né? Então você imagina para a pessoa pensar, mas eu votei no meu deputado, ele ganhou tantos votos, e como que ele não conseguiu ser eleito, né? E aí, quando a gente vem aqui, teve um exemplo aqui que eu achei bem bacana, que foi o pessoal do Jota que fez, e ele explica bem direitinho essa simulação. Então ele fala assim, ó, por exemplo, né, então se houve um determinado estado, teve 400 mil votos válidos, sendo entre o partido A, né, 200 mil, o partido B 50 mil e o partido C atingiu 15 mil desses votos da corrida, né? E esse estado tem direito a 16 vagas, vamos dizer assim, né, para deputado. O quociente disso é dividido, os 400 mil, então, total de votos válidos, dividido pelo número de vagas. E isso no caso aqui que a gente está dando de exemplo, dá 25 mil, né? Então, dessa forma, aquele partido A e B, eles vão conseguir colocar candidatos dentro do partido, dentro da Câmara. O partido C, que foi o terceiro mais votado, não consegue, porque ele não atingiu os 25 mil votos. Então, só para vocês entenderem como que é essa confusão, né? E aí, aí o partido A, que teve 200, ainda tem um outro coeficiente de divisão, que é o número de votos dividido pelas vagas ali, né? Então, por exemplo, 200 mil votos, a gente está falando de 25 mil, o primeiro partido ia ter direito a colocar 8 vagas, né? E o partido B preencheria mais 2 vagas do total lá que eles têm lá da forma como calculado, né? E as vagas dos candidatos dentro do partido, ela é dividida entre eles lá, entre o mais votado, mas tem um coeficiente. Então, gente, pelo que vocês perceberam, o negócio é bem confuso, né? Então, dentro desse cenário, eu queria trazer para vocês isso, que na Câmara dos Deputados, a forma de escolher ela é até mais preocupante, porque não necessariamente o candidato que você votou, ele vai ser eleito. E mais ainda, a vinculação dele com um partido é importante. E é por isso que muitos partidos trabalham, né, com a gente, no sentido da população, de trazer sempre candidatos famosos, né? Você vê lá Marcos Frota, Tiririca, o Enéas, muito tempo atrás, lembra quando ele ganhou, ele puxou um monte de gente que nunca tinha se candidatado, assim, nunca foi expressivo. Então, por isso que muitos candidatos colocam pessoas famosas, pessoas que possam atrair votos para o partido naquelas eleições, porque o número de votos que ele alcançar pode trazer uma solução, né, para o partido de conseguir nomear novos candidatos dentro do Congresso, ali dentro do Câmara dos Deputados. Então isso é muito importante, gente, porque aí entra a avaliação. E esse formato, de certa forma, ele prejudica muito pequenos partidos e às vezes candidatos sem muita expressão que estão em outros partidos menores, né? Então você pode ter muita gente boa, votar bastante nele, mas se não for suficiente perto de outros votantes, a gente vê nas últimas eleições praticamente PT, PSL, né, o PSL que não era tão grande, mas ele ganhou em decorrência aí da ligação com o atual presidente da República, ganhou expressão de votos, mas aí você percebe que o sistema eleitoral ele é muito difícil, principalmente na Câmara dos Deputados, apesar de ter um período de mandato mais curto, mas a forma de se eleger é muito confusa no sentido da forma que não necessariamente o candidato mais votado é o que vai ganhar, né? E isso às vezes traz até umas reflexões para a gente dentro da democracia. Não estou aqui para entrar, estou mais para explicar para vocês como funciona o sistema, para ajudar. E o deputado, ele tem esse papel, por exemplo, de trabalhar uma CPI, por exemplo. Então você vê que o papel do deputado é muito importante. Então essa escolha do deputado vai além de você escolher só
pelo princípio de quem ele é, mas qual a ligação, o partido que ele está, para você ver se ele vai conseguir estar dentro. E às vezes você pode ter um candidato com um ideal super bacana, mas que o partido dele, o presidente do partido dele, os outros candidatos mais fortes no partido dele têm outros ideais, ele vai sofrer muito, dificilmente ele vai conseguir trabalhar da forma como ele espera, e dificilmente ele talvez consiga ser eleito. Então vale muito a pena, a parte de deputados é muito mais uma estratégia e você analisar quem são as pessoas que estão ali perto para ver se você consegue ajudar a eleger aqueles que têm o melhor plano, o melhor conceito, que dentro daquela sua visão, dentro do que você acredita que é melhor para a sociedade. Então é um percurso muito longo aí. E para concluir, gente, dentro de todo esse cenário aqui, porque é muito longo o tema da Câmara dos Deputados, eu queria dizer que também eles trabalham as legislações, eles têm esse trabalho, tem as comissões, que eu vou falar na próxima quinta-feira, mas resumidamente, gente, olha a importância e olha a dificuldade que é para você conseguir eleger um deputado, mesmo que seja um número tão expressivo de 513, né, hoje, atualmente, nas eleições. Então, estude o partido, estude os projetos, eles trabalham no projeto de lei também, é uma das mais ativos nessa parte legislativa, eles também analisam as partes de medida provisória, fazem parte da CPI, constituem a CPI, então o papel deles é muito importante e é extrema importância, tá bom, gente? Obrigado.